Fala galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para a aula 2 de homilética e hoje em especial nós vamos falar sobre o pregador. O pregador, se você buscar a definição dele, é alguém que recebe a mensagem de Deus e entrega para os homens. Nós percebemos que Deus ele trata dos seus interesses através do pregador da palavra do Senhor. Então, assim, você pode perceber que nós temos visto nos dias de hoje pessoas que não tiveram um encontro com Cristo e têm pregado a palavra, mas o verdadeiro pregador da palavra é aquele que teve um encontro com Cristo, com Jesus, e assim ele se levantado por Deus para transmitir a mensagem de Deus. E nós vemos aqui que talvez esse não é um chamado para todos em específico, né? De você subir em cima de um púlpito e pregar. Talvez o chamado de Deus para a sua vida é pregar em outros lugares, em outros ambientes. Então, entenda uma coisa, há um chamado de Deus individual e um chamado coletivo, né? O chamado coletivo é que todos preguem o evangelho, né, como está dito em Marcos capítulo 16, versículo 15, é um chamado de todos, mas há várias formas de ser pregado essa palavra. O pregador que ele se levanta ali, ele precisa ter alguns princípios básicos, né, para transmitir a sua mensagem. E o primeiro deles é a objetividade, é o objetivo da pregação, né? Quando nós vamos sentar, preparar o nosso sermão, preparar a nossa pregação, nós precisamos ter um objetivo como pregador. Qual é o seu objetivo montando aquela ministração? É impactar as pessoas que estão ouvindo ali de uma forma evangelística, é impactar alguns casais, é impactar os pais, os filhos. Qual é o tipo de mensagem que você vai trazer para o seu público? Por isso que é importante, antes de você preparar a sua mensagem, você estudar quem será o seu público. Assim, sendo assim, na hora de você preparar o seu sermão, a sua pregação, você vai preparar com mais objetividade. Então, outra coisa que você precisa ter esse entendimento é no momento da transmissão. O verdadeiro pregador, ele precisa, na hora de montar sua pregação, estudar muito, consultar dicionário, consultar outros livros que vai contribuir ali para a sua ministração, para que no momento onde você tiver a oportunidade de falar de Deus ali, Deus ele use você com excelência. Então, o verdadeiro pregador, ele é pregador não apenas ali no momento que está em cima do púlpito, está com a oportunidade de falar da palavra de Deus, mas o verdadeiro pregador da palavra, ele é pregador antes da ministração, durante a ministração e depois da ministração. Então, a transmissão da mensagem. Nós transmitimos a mensagem de Deus. E o que é transmitir? É você dar aquilo que você já recebeu. Então, o alvo da mensagem é exatamente isso. Você compartilhar aquilo que Deus falou com você. E por terceiro, também, é que o pregador, antes de pregar, a mensagem ali que foi colocada no seu coração, ele possa desfrutar, ele possa se alimentar, ele possa ser confrontado por aquilo que Deus colocou no seu coração. Sendo assim, ele tem total liberdade para depois pregar uma mensagem que falou com ele primeiramente, para depois ele transmitir para outras pessoas. Então, há algumas características, alguns cultivos indispensáveis para os pregadores. Uma delas é o cultivo da personalidade. O pregador, ele precisa, após a chamada de Deus para a sua vida, encontrar uma personalidade. Ele tem a sua personalidade. Às vezes, nós começamos a ter a oportunidade de pregar e a gente quer imitar as pessoas, a gente quer compartilhar aquilo que as pessoas já compartilhou.
mas Deus ele tem uma personalidade para mim, uma personalidade para você, uma característica que só você tem. Então, não queira ser igual outras pessoas. Você pode ter como referencial, sim, você pode se espelhar, sim, mas Deus ele vai te usar da forma que você é, da personalidade que você é. Lembra lá quando os fariseus questionaram João Batista de quem ele era, se ele era profeta, quem que ele era, se ele era Messias. Ele diz: eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Ele sabia quem ele era. Eu e você, como pregadores da palavra, nós precisamos cultivar a nossa personalidade. Nós não devemos viver de teatro, de novela, ser aquilo que nós não somos. Mas sim, Deus ele quer usar da nossa forma, da forma que nós somos, da personalidade que nós somos. Outra coisa indispensável na vida do pregador é o cultivo físico, um cultivo onde você vai cuidar da sua saúde, não apenas espiritual, mas da sua saúde física. O verdadeiro pregador e o ministro do evangelho, ele tem esse cuidado com o seu corpo, com a sua saúde. Nós sabemos que a Bíblia vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, da mesma forma que nós ministramos, aconselhamos outras pessoas a não usar droga, não usar bebida, da mesma forma deve ser eu e você com a nossa alimentação, né? Nós termos o nosso momento de descanso ali suficiente para repor as energias. Nós devemos cuidar da nossa saúde física, tá? E também a principal, que é espiritual. O verdadeiro pregador, ele tem que ter esse momento de piedade, ele tem que ter esse momento de oração, de humildade, de devoção a Deus, de sinceridade e de otimismo. Imagina você ouvindo um pregador e você sabe que ele não ora, ele não lê, ele não tem bom testemunho, ele não tem nada a oferecer, e você escuta ele apenas falando palavras. E Deus nos chamou para pregar a verdade. E a partir do momento que eu lanço palavras para alguns ouvintes, aquilo não pode ser uma inverdade, tem que ser uma verdade primeiramente na minha vida. Então, há algumas coisas, alguns requisitos que os pregadores eles precisam ter. O primeiro deles é a piedade. O que é piedade? Você ter a preocupação com o seu ouvinte, você se colocar no lugar deles. Às vezes nós temos visto pregadores que pregam a mensagem, mas não tem essa compaixão, não tem essa piedade para as pessoas que estão ouvindo ali. Pregue por pregar. Então, nós precisamos ter no nosso coração essa piedade, né? O amor pelo próximo. E também uma das coisas que o pregador deve ter, e a segunda coisa, a segunda característica, é uma vida de devoção a Deus. Nós precisamos ter uma vida de devoção. Um grande homem de Deus diz que se eu não fizer um momento com Deus no meu dia ali, uma oração, um momento de devoção a Deus, leitura bíblica, aquele dia pode ser considerado um dia perdido. Então, o pregador que transmite a mensagem de Deus é uma pessoa que tem um momento de devoção, tem um momento de oração, ele é sincero diante das coisas de Deus, ele tem humildade e também ele tem sinceridade nas suas palavras. Amém? Então, é essa uma das características da pessoa que vai transmitir a mensagem de Deus e vai falar da palavra de Deus. Então, há algumas maneiras de falar em público. Nós vamos ter o conteúdo na apostila para você dar uma pesquisada, dar uma estudada. Então, não deixe de se aprimorar na presença de Deus. Não deixe de se capacitar. E tudo isso é muito importante para o seu ministério e também, principalmente, para aqueles que vão ouvir a mensagem que vai sair da sua boca. Amém?
Deus abençoe em nome de Jesus.